ser um ser vivo, precisamos ter algumas características, e a primeira delas é o metabolismo. Então, o nosso metabolismo ele vai funcionar através de um conjunto de reações químicas, que vão degradar substâncias ou renovar os constituintes químicos no nosso corpo. Nós temos dois meios de fazer essa degradação e renovação de constituintes, que é o anabolismo e o catabolismo. No anabolismo, nós vamos ter um gasto energético, onde as moléculas vão ser construídas a partir de moléculas simples, ou então quer dizer que nós estamos criando moléculas para o nosso organismo no anabolismo. Então, o anabolismo ele cria moléculas e consome ATP. Já o catabolismo, ele vai dividir as moléculas e ele vai, em vez de consumir ATP, ele vai liberar ATP, ou seja, gerar energia. Então, esse ATP é a energia do nosso corpo, certo? Outra característica básica dos seres vivos é a reprodução. Então, o que é a reprodução? É um processo onde visa gerar descendentes e perpetuar a espécie. Se os organismos não se reproduzissem, as espécies seriam extintas. Nós temos dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Eu agora vou falar a diferença para vocês. Na reprodução assexuada, ela vai ocorrer sem a troca de material genético, ou seja, não precisa ter relação entre dois parceiros, macho e fêmea, certo? Então, o organismo vai se autorreproduzir, se autofecundar. Ela vai acontecer por meio de um processo chamado mitose. Então, abaixo nós temos a imagem. Então, como é que vai ser a mitose? Nós temos uma célula-mãe que vai se dividir em duas células filhas idênticas a ela. A vantagem dessa reprodução é que ela vai ter um baixo gasto energético, ou seja, não vai precisar demandar tanta energia e é um processo bastante rápido. A desvantagem desse processo é que ele vai produzir clones, então todos serão iguais ao seu descendente. Então, se tiver alguma doença, a doença vai passar para os filhos, certo? Já na reprodução sexuada, ela ocorre com a troca de material genético, ou seja, precisa de um macho e de uma fêmea para acontecer. Ela vai acontecer por meio de um processo denominado de meiose. Então, aí na imagem nós temos. Então, uma célula-mãe vai dar origem a duas células filhas diferentes dela. Então, a célula-mãe era diploide e vai dar origem a duas células filhas haploides, que vão se subdividir e cada uma dá origem a mais duas células filhas, certo? Vantagem da reprodução sexuada, que ela permite uma maior variação genética, ou seja, você vai receber características do seu pai e vai receber características da sua mãe. E a desvantagem é que ela requer um alto gasto energético e ela é um processo muito lento. Basta a gente pensar que a gente passa 9 meses dentro da barriga da nossa mãe para a gente poder nascer. Então é muito rápido. Enquanto seres que se reproduzem assexuadamente, alguns levam apenas 7 dias. Então, é uma diferença de tempo bastante grande. Outra característica é o desenvolvimento. Bom, a gente nasce, a gente vai crescer, vai chegar à fase adulta, vai se reproduzir, gerar seus descendentes e depois morrer. Então, esse é o ciclo vital de qualquer ser vivo. Outro fator é a hereditariedade. O que é hereditariedade? Conjunto de processos relativo à transmissão de características genéticas entre o indivíduo. Então, é o que eu vou herdar do meu pai e da minha mãe. Por exemplo, cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, alguma doença genética. Então, isso tudo vai ser passado hereditariamente. Outra característica é a evolução. A gente viu na aula passada que os primeiros seres vivos foram os coacervados. Então, a gente tinha uma atmosfera primitiva que, com as descargas elétricas, gerou as primeiras moléculas orgânicas simples que foram carreadas pela chuva para os grandes oceanos e aí formaram seres mais complexos, que foram os coacervados, certo? Então, isso foi tema da aula passada. Então, esses primeiros seres vivos evoluíram para chegar no que a gente tem hoje. Mas o que é evolução? É um processo através do qual acontecem mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, podendo dar origem aí a novas espécies. Mas como é que eu sei que existe uma evolução? Graças às evidências dos vestígios, que são os fósseis. Então, os fósseis são restos de animais e plantas
que foram fossilizados, ou seja, sofreram a ação do tempo e ficaram preservados em rochas do tipo sedimentar. Vocês lembram que são rochas sedimentares? São aquelas rochas que são oriundas de desgastes de outras rochas, que vão se depositando aí ao longo do tempo para formar uma rocha sedimentar. Então, por isso que os fósseis ficam localizados principalmente nesse tipo de rocha. Então, nós temos dois cientistas que falaram sobre a evolução. O primeiro deles foi Lamarck, em 1809, que ele era naturalista francês, e ele propôs duas teorias, que foi a lei do uso e desuso e a lei de transição dos caracteres adquiridos. O que foi a lei do uso e desuso? Quando um ser vivo utiliza muito um órgão, ele se desenvolve. E quando ele não usa, ele deixa de existir. E aí, essas características elas eram passadas de pai para filho, à medida que o tempo ia passando, certo? Posteriormente, nós tivemos Darwin, que foi em torno de 1809 e 1882. E aí ele derrubou a teoria de Lamarck com a seleção natural. E o que era essa seleção natural? É que somente os seres vivos mais adaptados sobreviveriam, certo? Então, como aí mostra a imagem, a girafa precisa ter um pescoço mais longo para ela alcançar as árvores mais altas. E aí, quando ela não tem, ela pode vir a falecer de fome.